Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês aqui no nosso terceiro Hicks Talks. É um grandíssimo prazer ter o Lino com a gente, o CEO da Eneva, e que é um dos nossos maiores investimentos nos últimos anos, e ele é um dos grandes responsáveis por uma transformação muito relevante que aconteceu na companhia nesse período, né? E acho que, começando um pouco a conversa ali eu acho que a gente, quando olha a Eneva aqui na Hicks, e a nossa história como investimento, ela começou um pouco por olhar uma companhia que estava em recuperação judicial, que passou por maus tratos, vamos dizer assim, do ponto de vista de gestão, e que tinha muito potencial de melhoria das operações que ela tinha naquela época, né? Tanto financeira quanto operacional, né? Então era um turnaround, de certa forma. E a gente viu a companhia mudar de uma companhia em turnaround para uma companhia em crescimento, com alguns projetos específicos que estavam, vamos dizer, ao alcance das mãos, e dali evoluir para uma companhia com múltiplas frentes de crescimento, né? Uma estratégia muito mais ampla, que nos parece assim uma história muito legal que ainda está no começo de um novo capítulo bacana. Então, acho que talvez a gente podia começar nosso papo ouvindo um pouco como é que foram os desafios, né, nessas etapas aqui, e como é que você vê esse novo desafio para frente enfim, como a companhia está se estruturando para isso. Ok. Não, bom dia, Rodrigo. Foi um prazer estar aqui conversando com você, né? Foi um investidor de longa data nossa que acompanha o case lá desde o re-IPO, né, da companhia. Então, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu vou, seguindo aí a sua pergunta, eu vou voltar um pouquinho no tempo, lá para o 2015, quando eu me juntei ao case lá atrás, né? Então, essa companhia, ela nasceu, são dois negócios, upstream e geração, nasceram dentro de um mesmo grupo econômico lá atrás, dentro do grupo X, né, do Ike, que entrou em dificuldades financeiras em algum momento e eles começaram a se desfazer de alguns ativos, né? No caso da OGX, ela se desfez dos ativos terrestres, produtores de gás, e esses ativos receberam um aumento de capital do Cambuí, né, com um fundo ali que tem aporte de capital da família Moreira Salles, da BW, junto com outros investidores, né? E passou a ser uma empresa que foi renomeada Parnaíba Gás Natural, quando eu me juntei ao case lá como COO da Parnaíba Gás Natural a cargo das operações. Do outro lado, tínhamos a MPX, primeiro recebeu um aporte de capital dos alemães da Ion, foi renomeada Eneva, e por sua vez também entrou em recuperação judicial lá por problemas na construção, principalmente das usinas a carvão, né? Naquele momento, teve um plano de reestruturação, a companhia entra ali na recuperação judicial, e existiam dois grandes desafios aí, né? O primeiro é que o complexo do Parnaíba não tinha gás suficiente para ser ligado na sua integralidade até aquele momento, então o grande desafio era elevar a produção daqueles campos de gás até os 8 milhões e meio de metros cúbicos por dia, dentro de 18 meses, que era até junho de 2016, né? E nós, na PGN, foi o grande foco, o primeiro grande desafio nosso, era pegar uma produção que estava em torno ali de seus 5 milhões de metros cúbicos por dia declinante e ter que levar ela aos 8,5 para poder ligar o complexo inteiro. E existia esse acordo de fazer isso até junho de 2016, naquele momento, 18 meses. Então, isso foi, assim, era um desafio gigantesco, porque era a companhia naquele momento muito pequena, mas nós conseguimos fazer, fizemos ali o appraisal dos campos, construímos um gasoduto de 40 quilômetros, tudo dentro de 18 meses, e ali até um pouco antes de junho a gente já estava produzindo os 8 milhões e meio, e aí pôde ligar o complexo do Parnaíba inteiro. Tirada da frente essa questão operacional, os dois lados, né, os dois acionistas das duas empresas, PGN e da Eneva, né, a Eneva, o principal acionista, tinha se tornado o BTG, por causa da reestruturação financeira, decidem juntar os dois negócios outra vez, eles tinham nascido juntos, então para a PGN, o único cliente da PGN era a Eneva, né, e o único fornecedor de gás da Eneva era a PGN, então fazia muito sentido estar junto outra vez, as empresas se juntam outra vez em 2016,
e a Eneva passa a ter um pouco da cara que tem hoje, uma empresa que tem um braço em upstream e um braço na parte de produção de energia, né? O que dá características muito interessantes para a companhia que eu vou comentar um pouco mais adiante. Então, o desafio seguinte era para a Eneva, era uma empresa listada em bolsa, mas praticamente não negociada devido às dificuldades que ela vinha passando, né? E tinha problemas no balanço para poder voltar a crescer, poder, né, voltar a fazer projetos, dívidas muito caras ainda da época da reestruturação financeira da recuperação judicial. Então, a companhia sai da recuperação judicial e faz o relançamento, né, para dar a empresa na Bolsa de Valores, o que a gente chamou o re-IPO, e levanta ali naquele momento alguma coisa um pouco menos de 900 milhões de reais, 840, se não me equivoco, e com esse dinheiro equaciona o balanço da companhia outra vez. Então sai daquelas dívidas mais caras, fica com um balanço onde permite a companhia voltar a sonhar. Então nós tínhamos alguns projetos engavetados naquele momento, um deles era o fechamento de ciclo de uma usina grande lá do Complexo Parnaíba, que era Parnaíba 1, com 670 mega, o fechamento de ciclo dela dava 385 mega. Então, um projeto ali sem consumo de gás adicional que estava na mão para ser feito, né? Dependia de um leilão específico para fechamento de ciclo, depois dependia para a companhia ter capacidade de voltar a investir. Então, quando a gente libera a companhia para voltar a investir, consegue, junto com o regulador, criar condições para que esse projeto pudesse participar outra vez de um leilão. O leilão vem, a gente ganha o projeto no leilão, então foi o primeiro grande projeto para a companhia voltar a crescer, voltar a demonstrar a sua capacidade de execução, de crescimento. E naquele momento era um desafio assim, gigantesco para a companhia, né? Tanto do ponto de vista de engenharia, de execução, né? Era um projeto que a gente tinha que fazer e tinha que dar certo de qualquer maneira, né? Isso aí era 2018, mais ou menos, né? Isso aí, 2018. Né? E junto disso... Acho que talvez é o primeiro estágio dessa nova fase de crescimento da companhia, né? Exato. Ali para a gente, aquilo ali marcou o momento, eu me lembro bem até hoje, do dia do leilão, né? Quando acabou, a gente assim, uma comemoração intensa de todo mundo, que, vamos voltar a fazer alguma coisa de verdade, a crescer, né? Não vamos só lutar contra, né? Sair daquela fase de lutar contra, por cair no abismo e vamos voltar a crescer, né? Então, ali foi um momento de muita emoção, de muita energia na companhia, o time todo super feliz, apesar de ser um desafio grande. E se esse não fosse o suficiente como um desafio grande, foi iniciar os desinvestimentos da Petrobras. E o primeiro processo de desinvestimento da Petrobras, na verdade, foi o campo de Azulão. E para a Petrobras era até um teste, né? Como é que ia ser a venda desses ativos em terra. E era um campo de gás ali no meio da Amazônia, e a gente olhou e falou, isso aqui tem nossa cara, né? Assim, funciona bem, para produzir gás, aqui para perto de uma subestação, aqui cabe uma usina. Então, vamos comprar esse negócio. Acho que isso aí se encaixa no portfólio da Eneva. Então, praticamente junto com a vitória no leilão de 18, a gente adquire o campo lá de Azulão. Naquele momento, se imaginava ter mais ou menos 3,6 bilhões de metros cúbicos de reserva 2P, era o que tinha nas certificações, o próprio case da Petrobras era apresentado assim. A gente olhou os dados na época, achou até que tinha uma possibilidade, que pode ser maior, mas depende de investimento ainda, a gente vai mexendo nisso aqui um pouquinho mais para frente. E no ano seguinte, o que acontece? Veio um leilão para emergencial para Roraima, né? Roraima é um estado que para consumir energia vinda da Venezuela, com aquela energia que vinha da Venezuela deixou de ser entregue, foram instaladas usinas a diesel no estado todo, um estado isolado do sistema nacional. Aquilo, além de estar custando um dinheiro enorme, usinas muito intermitentes. Então, no caso do estado, tinha 6, 7, 8 apagões por dia. Então, o governo faz um leilão emergencial para entregar energia em 2 anos. E aí isso se encaixa um pouco ali com o campo de Azulão. A gente cria aquela solução que era, vamos produzir o gás de Azulão e vamos fazer ele e vamos transportar até Roraima e vamos construir uma termoelétrica lá. Então, parecia uma ideia bem descabelada, né? Assim, nunca tinha sido feita no Brasil, a gente sabia que tinha alguns cases fora do Brasil, estudamos ali os cases fora do Brasil. Isso não está muito diferente do que já foi feito lá fora. Existe tecnologia, existe forma de fazer. Nos informamos e decidimos participar, porque era um leilão que tinha uma margem muito boa, porque como você estava competindo contra diesel, então era gás competindo contra diesel, né? E a gente entrou e conseguimos vender ali 117 megas, né?
quase para R$ 800 por megawatt-hora, né? Que era um preço excelente, que justificava toda essa construção. Então, aí a companhia, não satisfeita com o desafio grande já de fazer o fechamento do ciclo de P5, de Parnaíba 5, agora também tinha que construir uma planta de liquefação em cima de um campo de gás, pela primeira vez no Brasil, montar uma logística de transporte aí com carretas criogênicas, levar esse gás até uma usina em outro estado, né, e gerar energia lá, e com um pequeno detalhe que tinha que ser feito em 2 anos. Então, aí ali a gente realmente foi ao stretch do que era um desafio para a companhia no momento. E ainda no ano seguinte, ainda ganhamos mais um leilão de fechamento de ciclo, que era o de Parnaíba 6, que era para entrega em 24, que era um pouquinho mais para frente. Então, esses projetos foram, né, os grandes projetos ali do início aí desse segundo ciclo de crescimento da companhia, e a gente ali, 18, 19, nós passamos a nos dedicar a executar esse projeto. Então, a companhia ganhou muito em conhecimento fazendo esse projeto de engenharia, os times ficaram mais fortes, de execução, de operação, né? E esse ciclo a gente anda com ele aí até mais ou menos 21, 22, que é quando começam as entregas desses projetos, eles começam a entrar em operação, ficar operacionais, né? Então, no ano passado, no início de 22, a Azulão Jaguatirica entra em operação comercial, e depois entra, né, para o Parnaíba 5 em operação comercial também, 1 ano antes do início do CCAR. Então, a gente começa a fechar aquele primeiro ciclo de crescimento, a companhia começa a pensar no segundo ciclo de crescimento. Eu vou falar um pouco mais aí quando eu passar por uma breve apresentação da companhia. Legal. Eu acho que talvez assim, quando a gente olha hoje, né, a gente vê isso, assim, parece que essa primeira fase foi uma fase meio que de fechamento de ciclo de uma usina que vocês já tinham, então, assim, era aquele crescimento marginal, com retorno muito elevado, ali esticado, na própria mão, né? Acho que a Azulão já foi algo mais empreendedor, né? Me parece, assim, pela história de vocês contando, comprar um campo num lugar onde basicamente era floresta, não tinha nada, desenvolver o projeto, achar o leilão e, de fato, fazer uma construção que não é típica, né? Não é trivial. Mas aí, quando a gente olha hoje, puxa, a companhia tem térmica LNG, tem uma outra térmica LNG que tá descontratando, está exportando gás para a Argentina, assim, ela está comercializando gás direto para grandes indústrias. Então, assim, parece que abriu um leque de oportunidades enorme. Então, assim, seria legal entender um pouco, assim, o que vem pela frente, como é que vocês enxergam o potencial para frente? Então, para a nossa história, aí, para essa breve história que eu contei, que ainda tem um pouco mais para frente, ela é uma estratégia em torno de expandir para as nossas adjacências. Então, a companhia tinha um set de competências, e já vinha lá desde a PGM, tinha uma competência de gerenciamento de projetos, a gente construiu o gasoduto, colocamos alguns projetos dentro do prazo, então a gente sentia que a gente tinha essa competência de executar projeto, operar termoelétrica. Então, quando a gente vai para Azulão Jaguatirica, é uma adjacência, né? O que tinha de novo? Tinha GNL, a gente não tinha ainda liquefeito gás, nem transportado, né? A termoelétrica, construir, aquilo ali estava dentro da nossa competência. Então, a estratégia sempre foi olhar o que dá para a gente expandir nas adjacências das competências da companhia, né? E ao fazer isso, sempre que a gente faz isso, a gente acaba ganhando novas competências, não só aquela, mas outras que estão envolvidas, um pouco aí com o que você falou, né? Então, quando a gente faz Azulão Jaguatirica, a gente aprende não só ali que fazer gás, que ali teve uma dor do aprendizado, muitas coisas, a gente errou algumas coisas no projeto, estamos corrigindo, já foram corrigidas, mas a gente aprendeu muito nisso ali que fazer gás e aprendeu a transportar gás liquefeito. E assim, parece trivial falar, mas não é tão trivial. Você ter 100 carretas criogênicas transportando GNL para cima e para baixo, numa distância de 1.000 quilômetros, não é uma coisa tão trivial. Então, isso permitiu à companhia a dar um outro passo. O que a gente está fazendo agora? Nós estamos vendendo gás para clientes industriais na região da Bacia do Parnaíba, que utilizam diesel ou óleo pesado nos seus processos industriais e querem substituir pelo gás. Por 2 razões. Primeiro, por um combustível mais competitivo, mas a principal delas é um combustível menos poluente.
Então, reduz o footprint de CO2 desses clientes, né? No caso, os 2 contratos que nós temos assinados são públicos, com a Vale e com a Suzano. Então, reduz o footprint de CO2 deles, com um combustível que é mais competitivo. A grande questão para esses clientes era fornecimento confiável. Mas quando a gente faz Azulão Jaguatirica, a gente não leva um PowerPoint para alguém, a gente leva uma operação que existe. Então, você leva um vídeo, você leva um filme, você convida o cara para visitar, fala, poxa, esses caras aqui parece que têm a capacidade de fazer esse negócio que estão propondo para a gente. Então, você muda até a forma como a companhia se apresenta, como ela coloca o seu produto, o seu conhecimento, e isso viabilizou assinar esses contratos, e nós estamos lá agora construindo uma planta para ele quer fazer 600 mil metros cúbicos por dia de gás em cima do complexo do Parnaíba, que entra em operação meados de 24 agora, e a gente começa a entregar GNL em pequena escala para Vale Suzano. Isso vai criar todo um mercado novo no norte do país. Então, hoje a gente olha mercado de transporte pesado, empurrador, tem outros clientes industriais que agora, com Vale Suzano, tem gente procurando a gente. Então, a gente inverte o jogo. Desde da gente para ir atrás dos clientes, a gente já tem gente contactando a Eneva e querendo saber, você pode trazer para mim, você pode me vender gás? Então, essa história da gente expandir em torno das competências que a companhia tem, nós vamos continuar buscando isso. Essa companhia hoje tem um set de competências muito diverso e único no país. Então, é uma plataforma capaz de fazer muitas outras coisas. Acho que você trouxe uma apresentação que mostra um pouco assim essa abrangência, né? Talvez vale a gente passar rapidinho aí nesse. Isso, vamos fazer isso então. Acho que a apresentação já está aí na tela, então eu vou entrar aqui no primeiro slide. A gente usa muito esse slide aqui para mostrar um pouco o que a companhia é hoje, mas ele também está ligado à estratégia da companhia, né? Então, o que é a companhia hoje? A gente tem 3 grandes grupos de ativos que estão nesses 3 círculos azuis que estão na tela. O que está no centro é onde a companhia começou, é o cluster do Parnaíba. Então, ali a gente tem 11 campos de gás, com uma capacidade de produzir 9 milhões de metros cúbicos por dia, e um complexo que pode gerar para 1,9 gigawatts, quando acabar agora Parnaíba 6. Então, ele vai estar completo já no ano que vem. E temos uma usina a carvão ali na costa, que é o TE Itaqui. Então, esse é o nosso primeiro cluster, né? E é onde a companhia nasceu. Depois tem o cluster do Amazonas, né, que é o Campo de Azulão, a história de Azulão Jaguatirica, que eu já contei. Então, você vê o círculozinho para o pontinho azul lá em cima é onde está a usina, né, lá no estado de Roraima, e mais abaixo aqui está o Campo de Azulão, que eu falei que lá no início eram 3,6 BCM. Uma outra coisa que esse projeto trouxe para a gente é que nós investimos em fazer os postos de delimitação desse campo. Eu mencionei que a gente acreditava que o campo poderia ser maior do que 3,6 BCM. Então, no primeiro ano de campanha de perfuração, já para atender o projeto Azulão Jaguatirica, a gente constata que o campo realmente é maior. Então, a gente já certifica naquele ano 7,4 BCM de reserva, bilhões de metros cúbicos, né? E a gente continua achando que o campo podia ser maior. Então, a gente entra na rodada permanente da ANP, adquire blocos exploratórios no entorno de Azulão. A gente acredita que o campo se estende além do ring fence original dele. E no ano passado, a gente perfura o primeiro poço fora do ring fence de Azulão, ali a oeste do campo, e encontra o reservatório lá. Então, isso gera uma nova certificação ali, com reservas 1P da ordem de 10 a 11 BCM e 2P da ordem de 14. É um campo que lá no começo tinha alguma coisa em torno de 3,6, hoje em dia tem alguma coisa ali entre 11 e 14. Então, um campo muito maior permite à companhia um outro passo, né? Qual é o próximo passo, que é o nosso grande desejo? Replicar o complexo do Parnaíba em outra geografia, né? E aí a gente participa de 2 leilões com essa reserva nova, um de capacidade, vende 295 mega, e depois no leilão de capacidade na forma de energia, que é mais conhecido como leilão da Eletrobras, a gente vende outros 590 mega. Então, estamos agora iniciando a construção de um complexo termoelétrico ali na beira do Rio Amazonas, ao lado da cidade de Silves, no município de Silves, que vai ter 950 megawatts instalados, né, em um campo que vai produzir ali em torno de 4,5 milhões de metros cúbicos por dia. Então, assim, isso fecha esse ciclo, assim, e inicia um novo, né? Assim, fecha o ciclo porque Azulão Jaguatirica não só foi um projeto que ele tinha um retorno espetacular lá no começo,
2 dígitos desalavancado, da ordem de 15%, 16%, mas ele viabilizou um monte de coisas para a companhia, né? Então, para esse empreendedorismo de ir para o Amazonas, de ele quer fazer gás, de transportar gás na estrada, abriu novos horizontes para a companhia. Então, hoje, isso viabiliza que a gente volte lá no Parnaíba e estamos construindo, como eu falei, a unidade de liquefação, vendendo gás para clientes industriais, e lá no Amazonas vão construir um complexo de 950 megawatts, né? E no ano passado, já nesse segundo ciclo de crescimento, a gente adquire a Celce, né? Mas a Celce, que era Centrais Elétricas de Sergipe, uma usina de 1,6 giga com um terminal de GNL, a nossa intenção não era comprar a térmica ou o terminal por si, porque a gente vê muitas possibilidades para esse terminal, e uma complementariedade dele com o portfólio da Eneva. Então, você olhando o mapa, você vê como isso faz sentido. A gente tem aqueles 3 clusters que não estão interligados pela malha de gasodutos brasileira, que são as linhas azuis nesse mapa, que é uma malha muito, muito pequena no Brasil, mas eles estão interligados pelas linhas de alta voltagem, de transmissão de alta voltagem, que são as linhas em marrom no mapa. Então, com essas linhas, elas interligam o portfólio da Eneva. E no meio disso tudo, o que a gente tem? A gente tem uma unidade de comercialização de energia e gás, que é a nossa comercializadora, a 5ª maior comercializadora de energia do país, e hoje já é uma comercializadora de gás também, já vendeu 2 contratos de gás. E essa comercializadora vai ser usada justamente para otimizar esse portfólio. Então, essa estratégia da companhia é acesso à molécula, acesso à energia, uma comercializadora no meio, otimizando esse portfólio no modelo de asset-backed trading. E então, para complementar esse mapa, o que mais que a gente tem? Nós temos blocos exploratórios numa bacia de Nova Fronteira, que é a bacia do Paraná, que está ali no centro-oeste brasileiro, no meio de mais linhas de transmissão e do próprio gasoduto, que aí sim o gasoduto da Bolívia para o Brasil corta a bacia do Paraná no meio. E ali é um início, é uma aposta, é um início de um ciclo exploratório aí de 5, 6 anos, mas já no final de 2023, do ano corrente, nós vamos iniciar a aquisição sísmica lá, e a gente pretende, no futuro, replicar mais uma vez o que foi feito na bacia do Parnaíba, na bacia do Amazonas e para a bacia do Paraná também. Então, aumentando o nosso acesso à molécula, conexão pela linha de transmissão, conexão pelo gasoduto, um portfólio que, no fundo, está integrado, e uma unidade de comercialização que é capaz de otimizar esse portfólio todo o tempo nesse modelo de asset-backed trading. Então, esse assim, é um resumo de como a gente vê a estratégia da companhia no Brasil, né? E aí, acho que, olhando para esse mapa aqui, veio uma pergunta aqui para mim logo de cara, que me parece assim, puxa, a companhia está super espalhada, né? Assim, super diversificada e assim, com capacidade de vender gás, capacidade de vender energia em diversas regiões. Assim, quando você olha para o portfólio de oportunidades e volta um pouco para trás, e você fala assim, puxa, às vezes quando uma empresa vai crescendo, a gente vai falando assim, puxa, ela já cresceu muito, né? Então, daqui para frente, a taxa de crescimento vai cair muito. Como é que você vê isso? Você acha que com tantas oportunidades, você está numa situação para crescer mais interessante ou como que você compara com o passado? Acho que ele está numa situação assim, muito mais interessante para crescer. Eu acho que uma das razões, eu vou entrar aqui no próximo slide, primeiro é o set das competências que a companhia tem hoje, então, muito amplo, porque permite a gente participar em diversas cadeias de valor, né? Seja de upstream de hidrocarboneto, seja de energia, né? E a gente entrou também em energias renováveis, então compramos ali para Focus em algum momento, estava em alguma dificuldade financeira, um projeto ali pelo meio, acabamos de construir o projeto, que é o Projeto Futura 1, dos maiores projetos solares da América Latina, entrou em operação para esse mês agora, esse mês não, em maio, desculpa, no mês passado, e já é para uma outra passo nas adjacências das companhias, das competências da companhia. Então, a gente já está dando um outro passo numa outra direção, que é agora a competência de construir e operar por parques de energia renovável. Então, parque solar, a gente tem um projeto eólico que ainda não foi desenvolvido, não é o momento agora, mas ele está lá dormente. Então, a gente tem ali também, entrando nessa parte de energia renovável. E, do lado do upstream, assim, vão surgir diversas oportunidades no Brasil ainda, principalmente
numa possível consolidação de empresas junior oils que adquiriram ativos da Petrobras e que, para otimizar esses ativos, eles, dentro de um portfólio de uma plataforma maior, têm diversas otimizações financeiras, fiscais, operacionais, que fazem muito sentido dentro de uma plataforma mais ampla. Então, a gente vê diversas oportunidades para essa companhia crescer. Essa questão do Small Scale LNG, que é essa linha de negócio que nós criamos, como eu falei, assim, o Brasil em diesel, se você colocar, ele consome equivalentemente o dobro da produção de gás nacional. O Brasil consome, na sua produção tem um pouco importado, mas mais ou menos 70 milhões de metros cúbicos por dia. Se você colocar o que consome de diesel, é equivalente a 140 milhões de metros cúbicos por dia. Então, no norte do Brasil, principalmente, que não está conectado à malha de gasoduto, tem um potencial enorme para tanto o transporte pesado, transporte fluvial, instalações industriais, sistemas isolados, de aumentar o uso do gás natural, e a Eneva tem um papel enorme por dentro dessas cadeias de valor com as competências que a companhia tem hoje. Legal. Aí eu falei muito de competência, eu queria passar aqui para o slide seguinte, né, que é só uma ilustração rápida de como é que a gente vê o set de competências da companhia, né? Então, ele é muito único no Brasil. Se você olhar, desde o que a gente chama lá de originação, né, onde a gente adquire a molécula de gás, onde a gente adquire a molécula de hidrocarboneto, é exploração, né? A companhia tem uma veia exploratória, né, os nossos ativos todos, Parnaíba, Amazonas, Bacia do Paraná agora, são ativos que começaram com exploração e eventualmente foram descobertas que foram a desenvolvimento, e hoje a produção da companhia vem daí. Então, as competências todas de geologia, geofísica, engenharia de reservatório, perfuração de poço, interpretação desses dados, certificação de reserva, né? E depois a solução de suprimento, né? Por como é que a gente monetiza essa molécula, qual a solução que a gente dá. Então, a companhia está se colocando também como uma companhia de soluções energéticas. Então, a gente hoje tem a capacidade de entrar num cliente, como foi o caso da Vale Suzano, e falou, vem cá, qual que é o seu processo industrial que está consumindo óleo pesado? É esse aqui. Poxa, vamos mudar isso aqui para gás. Como é que é a solução? A solução eu vou liquefazer, vou trazer para cá, tem que ter uma unidade de regasificação, a gente consegue fazer a engenharia desse troço, por ver quanto o cara precisa de gás, qual é o tamanho desse negócio, como é que tem que ser feito, e ajudar o cliente a fazer essa conversão. Então, a companhia hoje desenvolveu essa competência, que é uma delas. Então, toda essa parte da solução de suprimento, ou seja, na engenharia da termoelétrica, na engenharia do que tem que ser feito. A monetização, que eu comentei, a gente tem uma unidade comercial que se encarrega de vender isso não só para clientes finais, mas também inteligência de mercado, participação em leilão, exportação para a Argentina, que foi um mercado novo, que a gente começou a acessar esse ano. Então, a Argentina, país vizinho, precisa importar energia, e nós somos super competitivos porque o gás é próprio. Então, o nosso custo de combustível é muito mais baixo que as demais térmicas brasileiras. Então, a gente consegue, são leilões semanais, né, que o operador argentino faz, a gente consegue ser competitivo e vem aumentando a nossa exportação para a Argentina num ano de hidrologia muito baixa no Brasil. Muito provavelmente a gente vai conseguir ter resultado variável similar a um ano de hidrologia normal no Brasil, sem ter despachado nem um segundo para o sistema brasileiro. Então, abrindo um mercado novo através dessa capacidade da companhia de monetizar os recursos dela, de ter inteligência de mercado, ter uma unidade de comercialização, etc. E depois as competências para construir os projetos que a gente se propõe a executar. Engenharia, gerência de projeto, etc. E, por fim, operar, né? Hoje a companhia tem um grande número de ativos, todo operado pela companhia, usinas termoelétricas, gasodutos, campos de gás, terminal de GNL, por parque solar, tudo operado pela companhia. Então, uma competência crescente de operação e manutenção, de excelência na operação e manutenção. Então, uma companhia única no Brasil. Mostrar num slide parece simples, mas construir essas competências foi justamente o que você perguntou lá no começo, né? Como é que foi essa trajetória lá da PGN para cá? Foi justamente isso, construir essas competências dentro da companhia. Trazer gente, entender processo, engenharia, ter a capacidade de fazer coisas. E hoje a companhia tem uma capacidade muito maior do que lá atrás, que permite a ela participar em diversas cadeias de valor. Hoje a gente pode participar em diversas cadeias de valor com o que a gente conhece e está fazendo. E aí, assim, só para fechar, assim, como é que a gente faz isso, né? Então, a gente tem uma disciplina
com os nossos geradores de valor e com os desafios estratégicos que nós nos demos, né? Então, a gente definiu 6 desafios estratégicos, né, para entregar por 5 formas de gerar valor. Isso a gente definiu lá no final de 21, né? E a gente tem aqui um compromisso, assim, estratégico é uma coisa dinâmica e a cada 2 anos a gente revisa. Esse ano a gente vai dar uma olhada outra vez, ver se precisa de alguma revisão. Mas lá em 21, quando a gente olhou, como é que essa companhia gera valor? Ela gera valor quando ela põe energia no grid, ela gera valor quando ela desenvolve soluções integradas de monetização, a questão do small scale. Ela gera valor quando ela consegue monetizar o gás, quando ela aumenta as reservas, né? E uma disciplina de alocação de capital, de buscar projetos com retorno superior à média desse mercado, até porque a gente está em dois lados dessa equação, né? Na produção e na geração de energia, né? Em oferecer soluções de energia. A gente quer colocar a Eneva não só como uma empresa de geração de energia, mas de soluções de energia. Então, isso é como a gente gera valor. E aí, dado por como a gente gera valor, nós definimos 6 pilares estratégicos. O primeiro, estender a vida dos nossos ativos existentes. Então, participar de leilões para recontratar para o que vai ficar descontratado. Nós somos ultra competitivos, ainda mais com um parque depreciado e com reserva de gás própria, né, para custos extremamente competitivos. Então, a gente tem muito pouca dúvida que a gente vai conseguir recontratar todo o nosso parque do Parnaíba à medida que ele for vencendo contratos, né? O segundo é maximizar as reservas, né, para desenvolver soluções integradas, já falei bastante disso, maximizar a reserva própria da companhia, mas acesso à molécula de gás em geral, né? O Hub Sergipe é uma forma de acessar a molécula de gás. Eu não comentei muito, mas além do terminal de GNL e o gás importado, tem descobertas importantes da Petrobras e parceiros de campos na frente do Hub Sergipe, e ali está projetado para ter no futuro 18 milhões de metros cúbicos, mais ou menos em 2028, chegando à costa, justamente onde está o Hub Sergipe. Por isso, nosso grande interesse naquela localização geográfica, a gente vê ali mais um ponto de acesso à molécula através de comercialização, de participação de interesse nesses ativos. Nós estamos trabalhando em ter acesso a essa molécula quando ela chegar lá, crescer o Hub Sergipe, vender gás na malha, e aí a gente vai criando mais opcionalidade. Então, foi importante ter acesso à reserva, desenvolver reservas, mas acesso à molécula, para desenvolver para infraestrutura de hubs de gás, que é justamente como eu mostrei no mapa, e a aquisição da Celso, comercializar esses recursos, que é o que eu expliquei da comercializadora. Então, a gente queria criar uma comercializadora forte, aceleramos isso com a aquisição da Focus. Hoje, como eu comentei, a 5ª maior comercialização para comercializadora de energia do país. Queríamos dar mais um passo nas nossas adjacências, que é desenvolver o nosso portfólio de renovável, e a gente precisava de uma oportunidade que fosse do tamanho correto para a Eneva e no preço correto. Então, apareceu com a Focus ali em algumas dificuldades para concluir o projeto. A gente conseguiu comprar o equity, que já existia ali por um desconto muito favorável, e terminamos o projeto, e a nossa unidade de comercialização já trocou os contratos, que eram contratos aí em torno de R$160 por megawatt-hora, para contratos de autoprodução de R$204 por megawatt-hora em média. Então, outra vez ali aquela história do portfólio, a comercializadora gerando valor em cima desses ativos que a gente adquire, né? E, por fim, para construir uma organização ágil e adequada aos desafios, que é um pouco o que eu estou, acho que, martelando aqui o tempo inteiro, que é uma organização que tem as competências para se mover no mercado, para as mudanças no mercado, a gente conseguir acompanhar mudanças de mercado, sejam mudanças estratégicas de governo, políticas, comerciais, a gente ter gente e ter capacidade de tomar decisões rápidas e não ficar para trás em uma situação. Então, desenvolver essas pessoas dentro da companhia é de fundamental importância para a gente continuar crescendo, capturando oportunidades e gerando valor. Então, esse é um pouco, assim, acho que esses 3 slides, muito o que é a estratégia da companhia. Esse 4º slide a gente já falou um pouco, acho que foi a sua primeira pergunta, né? O que é a história dessa companhia. Eu comecei um pouco para trás, mas aqui 2018 é um pouco aquilo que eu falei, leilão de Parnaíba 5, compramos o Azulão, em 2019 ganhamos o leilão para construir Jaguatirica e Azulão, o projeto. Parnaíba 6 ganhamos o outro leilão, e ainda renovamos ali, porque tinha um pouquinho de energia não vendida de Parnaíba 1 e 3, que foi vendida ali. Então, aqui foi aquele pontapé do primeiro ciclo de crescimento, né? Poxa, a companhia era muito menor, abraçamos esse desafio gigante, e aí tinha que executar, né? 18, 19, 20, 21,
para a gente começa a entregar para o primeiro ciclo. Então, em 21, para a planta de GNL de Azulão, produz o primeiro GNL nosso, história da companhia, acho que o primeiro GNL produzido na Amazônia. A gente, no ano seguinte, entra em operação comercial Jaguatirica, entra em operação, né, comercial por Parnaíba 5, e aí a gente começa o segundo ciclo de crescimento da companhia, né? Adquire La Futura, a gente participa dos 2 leilões que eu mencionei, Azulão é certificado lá com 7 BCM, e a gente começa as contratações do segundo ciclo. E em 22, aí a gente adquire a Celso, né, que agora é o Hub Sergipe, ganha o leilão para o Azulão 2, que aí o Azulão 1 junto com o Azulão 2 passam a ser por complexo de 950 megawatts lá na bacia do Amazonas, e assina aqueles primeiros contratos de Small Scale LNG. Então, a gente contrata outra vez um monte de coisa que, para o tamanho da companhia, passa a ser um grande desafio. Mas eu acho que, comparado com as competências e o tamanho da companhia hoje, esse talvez seja até um desafio menor do que foi aquele de 18 e 19. De 18 e 19 foi muito mais empreendedor, muito mais arrojado até, do que o que a gente tem hoje pela frente para executar. Não estou dizendo que é fácil, fazer um projeto de 950 mega na Amazônia, um CAPEX de 5,8 bilhões, vai ser desafiador, é super desafiador, mas é uma companhia que aprendeu muito, está muito mais preparada, inclusive a gente conhece a Amazônia, não só do ponto de vista logístico, operacional, do ponto de vista político, a gente entende os agentes, toda a dificuldade que é operar na Amazônia, já estamos lá desde 2019, então é uma companhia muito mais preparada para fazer isso, não menosprezando o tamanho do desafio de forma alguma, mas estamos mais preparados para fazer isso. Então, estamos entrando nesse segundo ciclo de crescimento, e eu acho que com a sua pergunta, Rodrigo, e ao mesmo tempo preparado para olhar para oportunidades para o terceiro ciclo. Então, à medida que a gente desalavancar a companhia, que eu vou falar um pouco disso, e a gente começar a entregar esses projetos, eu falo, o trem sair da estação, né? Colocar o time, fazer as contratações, o negócio começar a acontecer, que vai ser até o final desse ano, a companhia já começa a se preparar para olhar para essas outras oportunidades que eu mencionei, né, no slide anterior, que é olhar para um terceiro ciclo de crescimento, porque a gente quer continuar usando essas competências da companhia para crescer, gerar mais valor. Eu acho que a gente vai ser, daqui para frente, essa companhia, talvez, muito certo, comece a pagar dividendo no ano que vem, ela vai ser uma companhia pagadora de dividendo, mas ao mesmo tempo em crescimento. Esse é o nosso objetivo, é ter as duas vertentes de geração de valor para acionista na companhia. E aí, andando um pouco, o que isso tudo vai trazer para a companhia, né? Acho que uma coisa que a gente traz muito é como o risco da companhia com um portfólio maior e mais sólido, ele vai ficando por cada vez menor, né? Então, se a gente fala da receita fixa dessa companhia, lá em 2021, essa companhia tinha uma receita fixa da ordem de 2,2 bilhões, né, de reais. Receita fixa independente de despacho. Ficar sentado, né, para não precisar despachar nada o ano todo, 2,2 bilhões de reais de receita. Já em 22, ela passou para 3,9. Né, com os projetos que entraram em operação, os Long Jaguatirica já estão em operação, Parnaíba 5 ainda não recebe receita fixa, só começa a receber a partir do ano seguinte, né? Mas com a Celsi, com a Termo Fortaleza, que foi adquirida, com o Parque Solar já em operação, 23, essa receita fixa já salta para 7,2 bilhões de reais, independente de despacho. Receita fixa aqui eu estou chamando de independente de despacho, né? Aqui a gente conta com os contratos de Vale Suzano que tem que corteia, a gente conta com os contratos firmes que estão em futura, mas independente de despacho, 7,2 bilhões de reais. E quando nós concluirmos os projetos que se iniciam a construção agora, o Azulão 950 principalmente, nós vamos chegar para em 2027 com uma companhia com 10 bilhões de reais de receita fixa. Então, ela muda completamente a característica da companhia, é uma companhia que vai ficar por cada vez menos dependente do despacho do sistema. Mas o que a gente quer fazer? Se a gente olhar o que essa receita se traduz em EBITDA, lá em 21, né, o EBITDA da companhia foi 2,2 bilhões de reais. Por acaso, igual a receita fixa, né? Mas não é correlação ali. O EBITDA foi 2,2. Desse 2,2, 1 bilhão foi de receita fixa, que é o EBITDA daqueles 2,2, e 1,2 bilhões foi de variável. 21 foi um ano de despacho muito alto, foi aquele ano da seca, né? Até ter leilão emergencial, etc. Fizemos 1,2. Um ano normal,
a gente faz ali 500, 600 milhões de receita variável ali, se você olhasse para o ano anterior, 20, teria sido isso. Mas lá em 27, o que vai acontecer? Esse 1 bilhão de EBITDA, ele vai passar para 6,5, 7 bilhões de EBITDA, daqueles 10 de receita. Então, uma companhia que vai ter um EBITDA ali garantido, independente de hidrologia, de despacho do sistema, da ordem de 6,5, 7 bilhões de EBITDA fixo lá em 27. E com uma possibilidade de pick-up de margem gigante. Então, o que a gente está trabalhando? Para aquele pick-up de margem não depender só do despacho do sistema integrado. Então, exportar para a Argentina, criar canais de distribuição de GNL em pequena escala. Então, todas essas coisas são pick-ups de margem que ainda não estão ali, que se não houver despacho, nós temos que ter alternativas de monetização do nosso produto. Então, geração e substituição de termoelétricas que são menos eficientes ou que têm um combustível mais caro que o nosso. Tá? Essas todas são oportunidades que a gente vê on top of daqueles 6,5, 7 de EBITDA que nós já vamos ter assegurado só como está contratado. Né? Isso sem falar das oportunidades de crescimento inorgânico. Então, essa é a mudança da cara da companhia. Né? Que acho que você perguntou no começo, né? Como é que muda aquela companhia lá de 18, que era pior do que o 21 ali, era menor ainda, como é que ela vai ser hoje, é 23, como é que ela vai estar em 27? Então, uma companhia com uma receita muito mais estável, com uma geração de EBITDA, de caixa muito mais forte e com potencial de continuar crescendo. Né? Aquilo que eu falei há pouco, a gente quer ser uma empresa pagadora de dividendo e um case de crescimento ao mesmo tempo. E, olhando aqui, assim, você acha que deu um pouco de ênfase aqui na rentabilidade, né? E acho que vocês cresceram com uma boa rentabilidade até hoje, né? Não só do ponto de vista de margem, mas do ponto de vista de EBITDA gerado para cada unidade de capital investida, né? Mas acho que o outro lado da história é você estar fornecendo energia para o sistema, né? E em última instância para a produção de produtos, serviços e uso residencial. E aí, assim, acho que uma coisa que às vezes as pessoas ficam curiosas e a gente já falou bastante, mas seria interessante ouvir um pouco a tua opinião, é assim, é o papel dessa energia que vocês estão fornecendo dentro da matriz energética e como que ela consegue ser ao mesmo tempo rentável para vocês sem ser onerosa vamos dizer, para a população em geral, né? Acho que tanto do ponto de vista de custo, quanto do ponto de vista de meio ambiente, né? Porque acho que também tem essas duas vertentes, assim, do ponto de vista de onerosidade, né? Muito bem lembrado, pergunta assim, super pertinente, que é uma coisa que a gente é sempre perguntado e a gente adora responder essa pergunta, porque, assim, primeiro, acho que o mundo está passando por uma transição energética, isso é irrefutável, né? A gente vai migrar para matrizes cada vez mais limpas do ponto de vista de emissão de CO2, né? Mas existe um outro componente da transição energética, que é a segurança energética, né? Você não pode fazer uma transição sem dar segurança energética para o sistema, né? Vídeo que aconteceu recentemente com a Europa, né, que estava num processo de transição muito acelerado e apareceu por um imprevisto, uma guerra no continente, que não acontecia já há alguns anos, alguma década, né, se a gente considerar os Balcãs, mas e aí o continente teve um choque de energia, né, e teve que voltar lá a consumir carvão. Se olhar a Califórnia também tem o mesmo problema, então tem alguns locais do mundo que mostram a importância da segurança energética. Então, primeira coisa é que a Eneva atua na segurança energética. Os nossos projetos são pura capacidade. Então, quando tem hidrologia favorável, como esse ano, as térmicas estão lá, estão disponíveis, mas em anos onde o país quase enfrentou um racionamento, como foi o caso de 2021, que eu acabei de mencionar, as termoelétricas da Eneva foram acionadas por 77% do tempo do ano. Então, garantindo do que qualquer custo que essa energia possa ter. Então, esse é o primeiro ponto.
O segundo é que a gente dá segurança energética ao sistema com o mais limpo dos combustíveis fósseis, né, que é o gás natural, e, por fim, com projetos de altíssima eficiência. Se você olhar fechamento de ciclo, Parnaíba 5, Parnaíba 6, na verdade, são projetos de geração termoelétrica que não emitem nenhuma molécula de CO2 a mais do que o que já existia no Parque Brasileiro. Que são fechamentos de ciclo, utilizam a energia que sai das turbinas a gás para gerar vapor e, com esse vapor, gerar energia adicional. Então, são projetos que, além de darem garantia energética para o sistema, são projetos que assim, são de alta eficiência. Né? Uma coisa que o mundo vai ter que evoluir não é só em energia renovável, é em aumentar a eficiência de tudo aquilo que a gente faz. Né? E a Eneva, os nossos projetos são isso. E os projetos de substituição de diesel e de óleo pesado por gás e GNL, na verdade, são projetos que reduzem as emissões de CO2 ao substituir esses combustíveis menos competitivos do ponto de vista econômico e muito mais poluentes, não só pelos gases de efeito estufa, mas até por outros gases nocivos à saúde, como NOx e SOx, que são gases emitidos por da queima do diesel, eles deixam de existir. Então, a gente tem o maior orgulho de, além de dar garantia energética ao sistema, de estar participando dessa transição, principalmente no norte do país, onde é um grande consumidor de diesel e de óleo pesado. E assim, nesse lado dessa substituição de matriz de óleo e diesel e até mesmo carvão em algumas regiões, o que é o principal desafio, assim, quando vocês chegam lá para uma Vale, para uma Suzano ou para indústrias menores, assim, o que tem sido o desafio para convencer as pessoas que elas deveriam migrar para uma matriz mais eficiente e limpa? Então, para a parte da eficiência e limpa, está todo mundo convencido. Inclusive, é um desejo deles migrar para uma matriz mais limpa, até porque são empresas listadas e muitas delas exportadoras dos seus produtos, então cada vez recebem mais pressão para demonstrar que estão tomando ações no sentido de reduzir o seu carbon footprint. Né? Mas o maior desafio é que esse cara tem um processo industrial estabelecido e uma cadeia de fornecimento estabelecida, seja de diesel, de óleo, o que for. Então, ele tem a vida dele tranquila, pacata. Né? Toda mudança traz algum estresse. E a grande dúvida é, eu vou fazer um investimento na conversão do meu processo industrial e se esse cara não conseguir me entregar o combustível que ele está prometendo. Né? Então, eu vou criar uma disrupção no meu processo aqui e vou acabar com um fornecedor que não vai conseguir me entregar. Então, a gente trabalhou muito nesses primeiros contratos justamente em demonstrar a nossa capacidade, tanto mostrando quanto tem de reserva. Eu sou um produtor de gás aqui há muito mais de 10 anos, esse aqui é o meu histórico de produção, e a gente produz GNL lá no Amazonas, olha aqui como é que eu faço, a gente transporta carretas, funciona assim, dessa forma. Eu tenho uma usina termoelétrica lá que funciona 24 horas por dia nesse modal, né, de fornecimento de gás. Então, foi muito assim, o desafio de demonstrar a capacidade da companhia, né? E aqui o grande desafio agora, a gente demonstrou com um projeto existente, mas o grande desafio para desenvolver esse mercado é entregar esses dois projetos com qualidade e confiabilidade. Acho que daí para frente, quando a gente demonstrar que isso é um non-issue, né, que você pode fazer a conversão, que a Eneva vai entregar o teu combustível lá, essa cadeia de fornecimento é estabelecida, esse mercado vai começar a deslanchar com maior velocidade. Legal. E, Lino, acho que para fechar aqui, o que é, onde essa companhia vai estar daqui a 5 ou 10 anos? Então, eu acho que assim, para fechar, a gente tem, eu falo assim, a gente tem 3 desafios que eu falo sempre aqui na companhia, que a gente discute sempre. O primeiro é esse esforço todo de final de 21 para 22, a alavancagem da companhia subiu, né, para números que nós consideramos altos, e sabemos que o mercado considera alto. Chegamos a 4,8 vezes a dívida líquida EBITDA, e a gente quer voltar para os nossos níveis históricos o mais rápido possível, mesmo executando projetos. Ele voltar para o torno do 3, que é o mais saudável, né? E isso vai acontecer naturalmente com aquele fluxo de caixa que eu demonstrei. Já no final desse ano, a gente já aponta para 4, possivelmente, se a exportação para a Argentina ajudar, talvez até abaixo de 4,
sem fazer nenhuma operação de M&A, nenhuma mágica, né? A gente quer desalavancar rápido, até porque a gente acredita que tem muitas oportunidades e a gente precisa do balanço folgado para poder fazer, sejam aquisições, novos investimentos, etc. Então, esse é o primeiro grande desafio. Segundo, é executar os projetos para chegar naquele 27 ali, que a gente sonha chegar lá com aqueles 10 bilhões de receita fixa, 6,5 de EBITDA fixo, 6,5, 7, e com possibilidade de gerar pickups aí em momentos de monetização adicional. Então, a gente tem que entregar os projetos. Esse é o segundo grande desafio, é colocar esses projetos em ritmo de execução e ter aquele sentimento que, quando você começa a ver executar, você começa a ter um sentimento muito mais confortável, né? Então, colocar esses projetos de pé. Né? E o terceiro é extrair valor desses ativos que nós adquirimos. Nós adquirimos eles um fluxo de caixa descontado, mas a gente não quer ficar com esse fluxo de caixa descontado, quer demonstrar a capacidade de gerar valor acima daquele fluxo de caixa descontado que nós pagamos lá, né, para adquirir ele. Então, esses os três grandes, né, desafios da companhia, mas onde a gente vê ela, aquela projeção de 27 ali, para a gente ver ela maior do que aquilo. Né? Então, a gente vê com oportunidades que ainda não estão no portfólio, porque aquele slide ali é o que está contratado, é o que está no portfólio hoje. E como eu mencionei aqui diversas vezes, a gente tem o right to win de diversas oportunidades no Brasil, pelas competências e pelo track record que a companhia mostrou até aqui, de ser eficiente na alocação de capital, de buscar projetos de retorno de 2 dígitos desalavancado, de ser capaz de executar eles, entregar e operar. A gente acredita que para a companhia ainda vai dar muita alegria e que a gente tem oportunidades aí que nós vamos ser capazes de capturar junto com esse segundo ciclo de crescimento, né? Como eu falei, iniciando possivelmente o nosso terceiro ciclo de crescimento. Esse Legal. É onde eu vejo a companhia. Bacana. Acho que vai ser um prazer acompanhar aí de fora, mas de certa forma de dentro também essa história. E muito bacana o que vocês conseguiram até hoje e as oportunidades para frente. Tá bom, Rodrigo. Eu que agradeço aí a confiança da RIX na gente, desde lá do IPO, os acionistas desde então participaram aí acho que de todos os nossos processos de aumento de capital. Então, obrigado pela confiança de vocês aí, foi contando com vocês. Legal. Prazer. Obrigado, gente. Encerramos aqui nosso RIX Talks. Até logo.